As pessoas têm medo do questionamento, porque o questionamento, como diria Sócrates, o filósofo, mostra o não saber. Então a gente vive uma hipocrisia de que todo mundo sabe de todas as coisas. De todo mundo sabe, tem resposta para tudo. Todo mundo já viu tudo. É quase como um tédio coletivo. Eu já sei. Eu já fui. Eu já comprei. Então, esse blasé, essa cara de nossa, nada me atinge. E por que as pessoas não perguntam? Porque quando eu faço uma pergunta, se ela não é uma pergunta retórica, eu estou dizendo que eu não sei algo. Mas como é que funciona isso? Como é que é tal coisa? Né? O que significa tal conceito? O que está por trás daquela afirmação? Quais os interesses daquela pessoa? Né? Qual a relevância de fazer uma pergunta dessas agora? Quais os problemas de ocultar tais informações? Ou seja, em vários campos da nossa vida, a gente precisa fazer perguntas. Porque a pergunta, ela desloca, né, espaços de sombra e de ilusão diante de um entendimento. E aí, para quê? Quanto mais diverso é o meu entendimento sobre um conceito, mais criterioso vai ser o meu conceito sobre isso. Então, se eu vou estudar Platão, Aristóteles, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, todos eles, em linhas gerais, tratam dos mesmos assuntos, mas enxergam de perspectivas diferentes. Então para que eu vou fazer isso? Para que eu perceba qual é a minha perspectiva sobre isso. Para que eu olhe e pense como eles pensaram, porque essas pessoas, elas não são diferentes da gente. Elas têm as mesmas capacidades cognitivas que nós temos. Ou seja, todos nós podemos fazer uma investigação filosófica e construir um parâmetro. Agora, qual a relevância disso? É ganhar essa coisa chamada autonomia, liberdade de pensamento. E liberdade de pensamento não é pensar o que eu quero. Isso é infantilidade, né? Liberdade de pensamento significa ter bases, critérios para construir uma reflexão. Mesmo que a gente olhe e fale, hoje para mim, né, se a gente perguntar aí, qual o sentido da vida? Puxa, pergunta gigante. Mas em alguma medida eu tenho que ter um sentido para a vida hoje para suportar, no sentido emocional e no sentido literal, né, para dar suporte às dificuldades que eu vivo hoje. Mas eu não sei nem por onde começar isso. Então eu vou ler. Eu vou ler Sêneca. Sêneca vai escrever um livro sobre a brevidade da vida. Né? Então o sentido dela precisa ser rapidamente identificado. Por quê? Porque ela é breve. Ela acaba. Né? E antes dela acabar, a gente precisa construir esse sentido. Né? Como a gente está aí num ritmo a conta-gotas. Então, quanto maior o número de respostas eu tenho, mesmo que diversas, em alguns aspectos opostas, eu tenho elementos qualitativos para poder me posicionar sobre esse tema, sobre esse assunto. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal que, olha, deu um boom esse último mês. Fica com a gente. Até a próxima.